noite, queridos, a paz do Senhor. Estamos aqui, nessa semana com a imersão. Semana passada a gente não conseguiu realizar. Todos sabem da correria da nossa mudança, do novo tempo que a gente está vivendo lá na casa, aonde o novo de Deus chegou para a Nova Jerusalém Taquara, aonde estamos vivendo uma nova estação. Então tá tudo muito corrido, mas hoje estamos aqui para termos um momento com o Senhor Jesus. Vai ser breve, mas que esse momento seja um momento na presença do Altíssimo, aonde nós sentimos o direcionamento, a direção, a orientação, a instrução que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Se você puder, compartilha essa live, compartilha esse momento, coloca nos grupos do WhatsApp, coloca lá, manda pelo direct para aquele teu amigo, para aquele teu parente, para as pessoas que você sabe que precisam do amor de Deus, porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz nas nossas vidas. Então, antes do pessoal, a paz, Leandra, tudo bom? Enquanto o pessoal tá chegando, o Diácono Manuel, o pastor também já tá aí. A paz, Mira, tio Robson. Enquanto o pessoal tá chegando, vamos falar sobre o nosso final de semana. Nosso final de semana, ele está assim, bem daquele momento em que a gente está, no novo tempo. Nós estaremos fazendo o nosso momento de evangelismo no sábado. Nós estaremos levando a palavra de Deus, o amor de Deus através das nossas vidas ali na região. Então você, mulher de Deus, homem de Deus, está convocado, está convidado a estar conosco lá na Avenida dos Mananciais 559. Não posso esquecer que não é Marco do Fredo. A partir das 15 horas que nós estaremos ali na região, levando o amor de Cristo e anunciando que nós chegamos ali naquele lugar para fazer a diferença, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Deus é através das nossas vidas. Então toca a trombeta aí, quem ainda não viu os grupos de WhatsApp, o NJ Informe, anuncia aí, igreja. Evangelismo, 15 horas, homens, mulheres, jovens, vocês estão convocados para esse momento de crescimento do reino de Deus. E no domingo, às 9h30, Escola Bíblica Dominical. E após a Escola Bíblica Dominical, às 10h30, nós teremos o nosso culto de celebração da Ceia do Senhor. Então, esteja lá às 9h30 para aprendermos mais da palavra de Deus, para que nós não venhamos perecer por falta de conhecimento, pelo contrário, mas para que a gente venha crescer, multiplicar, avançar, romper por conta do conhecimento da palavra de Deus. 9h30, Escola Bíblica Dominical, e logo em seguida nós teremos a nossa Santa Ceia do Senhor, tá? Mas sem demoras, eu te convido nesse momento a abrir a sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. Vou abaixar aqui um pouquinho. Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 16. Eu peço que você fique atento. Eu vou ler a versão Nova Bíblia Viva. Ela vai estar um pouco diferente daquilo que talvez você esteja, da versão que você esteja lendo. Mas se atente aqui com os ouvidos na minha leitura, não tem problema. Juízes, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 16, na versão Nova Bíblia Viva, vai dizer assim: Então, um dia o anjo do Senhor veio e sentou debaixo do carvalho da fazenda de Joás, da família de Abiesra, em Ofra. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo. Fazia isso no lagar, local onde uvas eram espremidas para a produção do vinho, para escondê-los dos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: Homem valente, o Senhor está com você. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso com o meu povo? E aonde foram parar todos os milagres que os nossos pais contaram, como os que aconteceram quando o Senhor libertou Israel do Egito?
Porém agora o Senhor deixou o meu povo desamparado e entregue ao domínio destruidor dos midianitas. Então disse o Senhor: com essa força que você tem, avance, vá em frente. Liberte Israel do povo dos midianitas, do poder dos midianitas. Sou eu quem está o enviando para esta missão. Gideão, porém, respondeu: Ah, Senhor, como posso livrar Israel? O meu grupo de família é o mais pobre da tribo de Manassés. E na minha família, eu sou mais insignificante. Outras versões vão dizer: eu sou o menor da minha casa. A isso respondeu o Senhor: eu estarei com você. Por isso você vai destruir rapidamente os bandos midianitas como se fosse um só homem. Senhor, foi a sua palavra que foi lida neste momento. Dá vida a ela em nosso espírito, em nossos corações, em nome de Jesus. Eu peguei essa versão porque essa versão ela trazia um entendimento com mais facilidade. Ela traria uma narrativa para que nós pudéssemos entender o contexto de Gideão naquele momento. Mas eu quero que você imagine comigo. Vamos tentar contextualizar melhor aquilo que nós acabamos de ler em Juízes capítulo 6, versículo 11 a 16. Imagina, Gideão está em um lagar. Lagar não era um lugar de malhar o trigo. Lagar é um lugar de esmagar uvas. Mas o lagar, ele era fundo, fechado, feito específico mesmo para que eles pudessem pisar na uva e aquele suco ele fosse contido naquele local, naquele espaço. Então ele não era um lugar próprio para que viesse o quê? Trabalhar o trigo. Mas lá estava Gideão. Ele estava assim, imagino que ele estivesse assim curvadinho, todo suado, porque ele era fechado, olhando de um lado para o outro, vigiando para que não pudesse, não chegasse nenhum midianita ali naquele momento, tentando esconder o grão para que os midianitas não viessem roubar o pouco que sobrou. Ou seja, aquele povo naquele momento, Israel, ele estava sendo oprimido pelos midianitas. Então, o barulho das espigas, porque o milho, a espiga, ela tem aquela capinha, então torna ele seco, A espiga de milho estava lá amassando, para que eles não pudessem ouvir, sentindo as batidas ecoando naquele espaço apertado. Devia fazer barulho, porque o local ele era fechado, ele era não expandia, então fazia aquele eco daquele grão sendo amassado. E talvez assim Gideão estivesse sentindo ainda aquele cheiro da uva que tivesse restado ali naquele lugar, porque estava impregnado naquele ambiente. Então o coração de Gideão batendo acelerado, preocupado, com medo do barulho de esmagar o trigo, denunciar que ele estava ali naquele momento. E o medo dele ser encontrado pelos midianitas, misturado com o cansaço e o desespero de não ser surpreendidos por ele. Esse é o cenário que Gideão estava enfrentando naquele momento. Mas naquele cenário opressor, de medo, de preocupação, o anjo do Senhor apareceu para Gideão e disse para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Se atente para essa frase: o Senhor é contigo, homem valente. É dessa forma que Gideão estava se sentindo naquele momento? Corajoso? Com aquela braveza se algum midianita aparecesse ali para tentar resgatar, roubar o pouco grão que ele tinha para alimentar a sua família? Será que era dessa forma que ele estava se sentindo? Com certeza não. Então, esse encontro de Deus nos chama a entender que é no meio das nossas fraquezas que Deus nos vê da forma diferente. É nesse momento que Deus nos levanta, nos chama para que nós possamos nos imaginar, nos enxergar em algo maior do que os nossos olhos e talvez a nossa fé não esteja enxergando em nós mesmos. Então Deus, ele vai encontrar Gideão no seu momento de quê?
de luta, não foi no momento de perfeição, não foi no momento em que Gideão se sentia o super-homem, não foi no momento em que Gideão se sentia o maior da sua casa, não foi no momento em que Gideão estava pronto para enfrentar tudo e todos. Gideão, ele não estava num local talvez propício, ele não estava no monte orando, ele não estava no momento em que era o melhor momento espiritual da vida dele, pelo contrário. Ele estava lá, escondidinho, tentando sobreviver. Como é que você se encontra hoje? Lutando contra suas dificuldades? Escondido por conta do medo, dos receios, dos anseios? Daquele problema que você está vivendo e talvez você esteja tentando se esconder ao invés de enfrentar? Talvez você esteja se sentindo como Gideão. Gideão naquele momento ele estava se sendo rotulado como covarde. Como é que nós estamos nos sentindo hoje? Será que a gente se encontra na mesma posição que Gideão se encontrava naquele momento? Mas eu quero dizer para você que Deus não esperou Gideão estar em um ambiente perfeito, em um momento perfeito, onde ele estivesse com a sua espiritualidade lá no ápice, para se encontrar com ele e fazer um chamado de libertar o povo de Israel. Não. Deus se encontrou com Gideão no momento em que ele se achava o menor da casa, o mais fracassado em meio às suas lutas. Talvez eu hoje esteja vivendo um momento escondido. Estejamos tentando sobreviver em meio às pressões da vida, das nossas finanças, das nossas dificuldades financeiras e até mesmo do nosso emocional. Talvez a gente esteja sendo pressionado por aquilo que a gente não consegue entender que Deus permite vivermos. Mas Deus hoje está entrando no seu lagar, no seu esconderijo, e Ele está transformando o lugar da vergonha no lugar do seu chamado. Hoje Deus te chama, independente da forma com que você se vê, e o lugar da sua dor, ele se transforma no altar do propósito. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas nesta noite, querido. Deus não quer que nós continuemos nos enxergando da forma que os nossos olhos naturais estão nos vendo. Se você hoje olhar para o espelho, for para frente do espelho, o que você enxerga hoje? Uma pessoa fracassada? Uma pessoa que talvez não tenha força para lutar? Uma pessoa que hoje não entende os propósitos de Deus? Uma pessoa que talvez não consegue entender por que tanta dor, aonde você serve um Deus que tudo pode, um Deus do impossível? Mas eu quero te dizer que Deus não nos chama por aquilo que nós nos vemos, mas Ele nos chama por aquilo que Ele vê em nós. Não pelo que nós somos agora, mas por aquilo que Ele projetou para a minha vida e para a sua vida quando nos gerou. Você acha que Deus te gerou por acaso? Sem um propósito? Não deixa essa mentira de Satanás invadir a sua mente e o seu coração. Porque nosso Deus é um Deus intencional, um Deus de propósito. Todas as coisas que Ele faz, todas as coisas que Ele permite, é porque Ele tem uma intenção, Ele tem algo a alcançar nas nossas vidas. Então, Ele olha para você por aquilo que Ele gerou dentro de ti, quando Ele formou e teceu você no ventre da sua mãe. Quando Ele estava te tecendo, Ele já estava colocando um propósito dele na sua vida. Você não foi gerado por acaso, você foi gerado por um propósito maior. E esse propósito, ele precisa ser maior do que os seus medos, ele precisa ser maior do que os seus anseios, do que as suas preocupações e até mesmo maior do que a sua dor. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo hoje, mas eu quero dizer para você que assim como Deus fez com Jacó, com Simão, Ele mudou o nome e através da mudança desse nome Ele estava mudando a estação, Ele estava mudando o destino, porque de Jacó Ele chamou Israel, de Simão Ele chamou Pedro,
para que uma nova história fosse escrita através da vida desses homens. Você, mulher de Deus, você, homem de Deus, Deus hoje, assim como o Ministério Nova Jerusalém Taquara, Ele está escrevendo uma nova história. Porque chegou um novo tempo, porque chegou uma nova estação, chegou um tempo em que os nossos corações eles precisam estar em chama, independente do momento em que nós estamos vivendo, independente da estação que nós estamos nos encontrando. É tempo de Deus nas nossas vidas. Você pode se sentir pequeno, você pode se sentir incapaz, mas Deus já vê em você aquilo que a sua fé ainda não enxerga. O que as pessoas dizem sobre você não importa, porque Deus já declarou quem você é nele. E é isso que importa. Nós somos vitoriosos naquele que nos amou. Nós fomos encontrados pelo Senhor. Ele nos amou primeiro, Ele nos encontrou primeiro. Ele nos chamou como nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa. Nós somos meninas dos olhos de Deus. É isso que nós somos para o Senhor. E o choque entre a realidade e a promessa, ela acontece na vida de Gideão. Tanto que Gideão, no versículo 13, ele vai questionar: Senhor, se o Senhor é conosco, se o Senhor é o Deus que os nossos antepassados, os nossos pais falam que nos livrou e nos tirou do Egito, por que isso está vindo sobre as nossas vidas? Mas, queridos, talvez sejam perguntas que nós hoje fazemos, mas em meio às nossas lutas, em meio à nossa dor, Deus falou para Gideão e fala para nós: o Senhor é contigo. O Senhor é conosco. E se nós pararmos para ver lá no versículo 13, Deus não para explicar para Gideão por que está acontecendo aquilo com o povo de Israel. E Deus não vai parar para nos explicar porque nós estamos vivendo essa situação. Ele não vai nos parar para nos explicar por que Ele permitiu que coisas que nós não entendemos aconteçam na nossa vida. Ele não vai parar para nos explicar por que está gerando tamanha dor dentro de nós. Deus não vai parar para nos dar uma explicação do conflito que está dentro da nossa alma, do nosso espírito e da nossa mente. Deus vai fazer conosco aquilo que fez com Gideão. Ele nos dá uma missão. Ele deu uma missão para Gideão. Vai nessa tua força e livra Israel. Repara que Deus não fala assim: recolhe as suas lágrimas, cesse a sua dor e siga em frente. Não. Ele vira e fala: vai com o que você tem. É com a sua pouca força que eu quero que você vá. Então pega essa tua pouca força e livra Israel. Deus vira para nós hoje e está falando: nessa sua pequenez, no meio da sua dor, nessa incapacidade que você acha que você tem, levanta e vai. E vai para onde eu preciso que você vá. Existe multidões aguardando ser ativados por você. Existe uma multidão de pessoas que estão aguardando a sua vida, porque vai ser através da sua vida que o nome do Senhor vai ser proclamado. Será através da sua vida que o amor de Cristo será transbordado e alcançará vidas que nunca ouviram o nome do Senhor. Deus precisa de mim, de você? Não, Deus não precisa. Mas Deus conta comigo e com você. Senão Ele não teria deixado na palavra dele uma missão. O ide de Deus. O que está faltando para você voltar? O que está faltando para você se levantar nessa tua pouca força, nesse seu conflito, nessa sua dor e executar a ordem que Deus nos deixou através da sua palavra? Ide pelo mundo e pregar o evangelho, abrir a nossa boca e louvar o nome do Senhor, abrir a nossa boca e pregar o evangelho, abrir a nossa boca, a nossa vida e o nosso posicionamento e através das nossas as atitudes proclamar aquilo que o Senhor tem. Nem todos terão acesso à palavra de Deus, mas todos terão acesso àquilo que nossa vida prega. E o que a nossa vida tem pregado?
precisa ser a palavra de Deus, precisa ser o amor de Deus, e muitas vidas estão sedentas por isso. E Deus conta comigo e com você. Muitas vezes nós estamos muito presos a respostas, mas Deus não vai nos dar resposta, Ele vai nos dar instrução, direção. A presença de Deus nas nossas vidas, ela não vai significar a ausência de batalhas, pelo contrário. Mas a presença do Senhor vai nos garantir a vitória em todas elas. E isso é o que importa. Não importa se eu vou enfrentar questionamentos, conflitos, ou batalhas, dor. O que importa é eu garantir a presença do Altíssimo dentro de mim, porque eu vou enfrentar, mas eu vou vencer. A presença do Senhor me dá a garantia de vitória, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O mundo jaz no maligno. Então, Deus nas nossas vidas é maior do que o maligno, maior do que o inferno. E o Senhor está dizendo, pare de olhar para o que nós não conseguimos entender. Deus fala que nós precisamos conhecer e nos garantir no agir de Deus. Deus disse para Gideão, eu estou com você. E Deus diz para mim e para você hoje, eu estou com você, e é isso que importa. Nada mais importa nas nossas vidas. Não importa o que eu estou enfrentando, importa o que o Senhor está me ajudando a enfrentar. Não importa a dor que eu estou vivendo, importa que a presença do Senhor vai curar essa dor. Eu não posso entrar na dor sem a presença. Eu não posso entrar na batalha sem a presença. E é isso que é a garantia daquilo que eu preciso para permanecer de pé. O segredo não é quem somos. O segredo está em quem é conosco, o Senhor, o nosso Deus, Jeová de batalha, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi. Ele é contigo, Ele é comigo, Ele é a paz, Ele é o shalom das nossas vidas. E não é sobre o tamanho da minha força e da sua força, é sobre o tamanho da grandeza de Deus que está na presença dEle conosco. Quando Ele está conosco, multidões se tornam como um só homem diante de nós. Lembra das histórias da Bíblia em que homens de Deus enfrentaram batalhas com milhares e milhares de homens, e às vezes o exército era pequenininho, mas o Senhor era com eles e eles ganhavam a batalha? Não importa quantas pessoas estão com você, importa é que o Senhor Jesus está conosco. E quando Ele está conosco, nós ganhamos todos que nos enfrentam. Nós vencemos todas as circunstâncias. E Gideão, ele começou escondido, se vendo como o menor da casa, como o mais insignificante, mas terminou sendo o libertador de Israel. Você pode talvez se sentir incapaz, talvez você possa se sentir não merecedores, mas ninguém é merecedor da graça de Deus. Mas o amor de Deus nos alcançou, a graça nos alcançou. Isso só foi possível porque Gideão acreditou mais no que Deus disse para ele do que ele mesmo sentia. Às vezes não precisa rótulos, às vezes não precisam pessoas dizer como nos veem. Às vezes os nossos sentimentos nos limitam. Às vezes aquilo que nós sentimos é limitador, mas não permita que isso seja um limitador da sua vida, porque é necessário que nós venhamos a acreditar mais do que Deus diz sobre nós. Talvez hoje você esteja malhando o trigo no lagar, no lugar impróprio, tentando apenas sobreviver. Mas Deus vem ao nosso encontro hoje, querido, e toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra na sua vida e no seu coração, porque hoje o Senhor diz para você, eu sou contigo. Homem e mulher valente, eu sou contigo. Eu estou contigo, eu sou por ti. Ele não está olhando para a nossa fraqueza, ele não está olhando para o nosso erro, ele não está olhando para a nossa falha, ele não está olhando para os nossos conflitos. Porque quando Deus olha para nós,
ele olha para o propósito que ele plantou dentro de nós. Então o Senhor, ele não está olhando para a sua circunstância, para o seu momento que você está vivendo hoje, não. Deus está olhando para aquilo que ele plantou dentro de você. Porque quando ele plantou o propósito dentro de você, ele já projetou um grandioso futuro do propósito dele ser concretizado através da sua vida, através das nossas vidas. Então, pare e reflita. Qual o seu lugar hoje? Qual o seu esconderijo hoje? O que tem feito você entrar na caverna? O que tem te levado a você se esconder? Qual é o medo? Talvez você esteja se achando não suficiente. E o Senhor continua dizendo: eu estarei contigo. Você talvez possa estar se sentindo fraco, inseguro, pequeno, mas Deus fala: levante-se, Deus está te transformando nesse momento. Ele está te tirando do esconderijo para o seu ponto de partida. Mas permita que o Senhor te dê o pontapé inicial para a partida que você tem, para o grande propósito dele na sua vida. A sua fraqueza não vai definir o seu destino, mas a presença do Senhor sim. Então almeje a presença do Senhor, deseje a presença do Senhor, que o seu coração ele venha queimar, ele venha arder, ele esteja em chama pela presença do Senhor, porque a presença do Senhor transforma ambiente. A presença do Senhor transforma cenários. A presença do Senhor transforma destinos. A presença do Senhor transforma as circunstâncias. Basta uma palavra do Senhor para que tudo se transforme. Então eu quero que você hoje tome posse dessa palavra e não permita que o seu cenário, o seu medo, a forma com que você se enxergue seja o seu limitador. Permita que o Senhor, a presença dele na sua vida, seja o ponto de partida hoje para grandes coisas que ele tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Eu quero orar não só pelas suas finanças, mas pelo teu coração, para que hoje você saia de um lagar e vá por um local aonde o Senhor está te ordenando, como homem valente, como mulher valente do Senhor, porque Ele tem grandes coisas para fazer através de você. Eu não sei se você pode fechar os seus olhos ou inclinar a sua cabeça, ou colocar a mão no seu coração, ou na sua mente, ou nos seus ouvidos, porque os nossos ouvidos, ele é a porta de entrada para o nosso coração e para a sua mente. Mas se você se sente acusado por Satanás, se você sente ouvindo mentiras de Satanás sobre a sua vida, eu gostaria que você se colocasse na presença do Altíssimo nesse momento e se apresentasse a Ele. Coloque para Ele como você se vê e peça para que Ele abra os seus olhos espirituais, para que você consiga, a partir de hoje, enxergar como Deus te vê. Espírito Santo de Deus, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor. Nós reconhecemos que sem Ti nada somos e sem Ti nada podemos fazer. Nós reconhecemos que sem Ti nós não somos nada e sem Ti nós não chegamos a lugar nenhum. Mas nós, nesse momento, Senhor, declaramos a nossa dependência a Ti. Nesse momento nós Te pedimos, Senhor, que toda mentira de Satanás seja anulada em nossa mente e em nossos corações. Que toda semente lançada de Satanás na terra do nosso coração seja retirada, Senhor, porque o Senhor é o nosso agricultor. O Senhor é aquele que ara a terra do nosso coração. É aquele que tira todos os lixos, toda a poluição e devolve a fertilidade do nosso coração. Tu é aquele que cuida, Senhor Jesus, para que a boa semente de Cristo possa florescer, frutificar e germinar no nosso coração. Que as mentiras de Satanás sejam anuladas na nossa mente neste momento, Senhor, e que seja revelado a cada um dos seus filhos a verdade. A palavra de Deus
que declara sobre as nossas vidas que nós somos filhos, que nós somos escolhidos, que nós somos preciosos. Essa é a boa semente que precisa florescer no nosso coração, na mente, no nosso espírito. Então, Espírito Santo de Deus, que no nosso ouvido hoje possa ser liberada a tua palavra, assim como o Senhor falou para Gideão, que seja liberada nos nossos ouvidos e chegue e penetre no nosso coração, na divisão da alma e do espírito, que o Senhor é conosco e que nós somos homens e mulheres valentes do Senhor. Essa é a verdade, Senhor. O Senhor está conosco, então hoje o Senhor tira a covardia e coloca coragem no nosso espírito. Hoje o Senhor tira toda a fragilidade e coloca a tua força nas nossas vidas. Hoje o Senhor anula todo sentido de inferioridade, todo sentimento de inferioridade está sendo anulado pelo poder que há no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus vai anulando, Senhor Jesus, o sentimento de fracasso, o sentimento de frustração, de impotência, Senhor, vai sendo anulado pelo poder que é no nome de Jesus. Vai penetrando nas mentes, Senhor Jesus, e tirando todos os conflitos, ó Pai, que estão, Senhor Jesus, limitando o avanço da tua igreja. Vai tirando nesse momento, Senhor Jesus, toda a confusão na mente, Senhor. Vai sendo desfeita pelo poder que é no nome de Jesus, todo ninho feito por Satanás nas mentes dos seus filhos vai sendo destruído, desfeitos pelo poder que é no nome de Jesus, e vai trazendo a clareza necessária neste momento aos teus filhos, ó Pai, para que eles se levantem, ó Pai, para que eles se levantem contra o exército dos midianitas e mostre quem é com eles e é conosco, ó Pai. Porque o Senhor não nos prometeu ausência de dor. O Senhor não nos prometeu ausência de mal. O Senhor não nos prometeu ausência de dia mal, Senhor, mas o Senhor prometeu a tua presença em todos esses momentos, ó Pai. Então, Espírito Santo de Deus, que a tua presença vá tomando o coração dos seus filhos, que vai adentrando nos locais, Senhor Jesus, e arrancando, ó Pai, todo o cenário maligno da vida dos teus filhos vai sendo tirado neste momento e vai sendo anulado pelo poder que é no nome de Jesus, e que a tua luz, a tua presença vai adentrando nos corações e nas vidas, nos locais, Senhor Jesus, aonde Satanás já decretou, ó Pai, toda a mentira dele, Senhor, e os cenários sejam neste momento, ó Pai, transformados, porque nós cremos que basta uma palavra tua para que tudo se transforme, ó Pai. É nesse poder, é nesse Deus que nós cremos, ó Pai. Então vai alcançando os teus filhos neste momento, vai entrando e adentrando nos lares, nas casas, nas famílias, e vai renovando as forças, vai dando o espírito de intrepidez, Senhor, espírito de ousadia, ó Pai, espírito de coragem, porque foi isso que o Senhor liberou sobre os teus filhos, e nós somos filhos do Senhor. Então toda covardia, todo medo, ó Pai, toda fragilidade, Senhor, todo sentimento, Senhor Jesus, de menor da casa, neste momento, bata em retirada em nome de Jesus. E que hoje nós sejamos levantados como o maior da casa, porque nós somos os teus filhos, porque é nessa posição que os filhos de Deus precisam se encontrar neste momento, para ponto de partida de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim como Gideão libertou Israel, assim como ele enfrentou muitos e o Senhor foi com ele, nós enfrentaremos gigantes, nós venceremos exércitos, não pelo nosso nome, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que o Senhor é através das nossas vidas. Então fortalece-nos, Senhor Jesus, e que hoje, ó Pai, os nossos corações sejam substituídos por frieza, por chamas apagadas, mas venham ser corações que clamam, corações que queimam em chamas pelo Senhor Jesus e pela tua presença, ó Pai. Muito obrigada. Abençoa também, Senhor Jesus, as finanças dos seus filhos, ó Pai.
Espírito, nós não sabemos como eles se encontram nesse momento, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor é Jeová Jireh, o Deus provedor. É o socorro bem presente no momento da angústia. Nós elevamos os nossos olhos para o monte de onde vem o socorro bem presente vem do nosso Deus. Então, Espírito Santo, abre as comportas dos céus sobre a vida dos teus filhos e envia o socorro necessário que eles precisam. O escape, Senhor. O Senhor é o nosso escape, ó Pai. Libera o escape necessário para os teus filhos, ó Pai, neste momento, ó Deus. E que nós possamos, Senhor Jesus, também, ó Pai, ser abençoados pela bênção da multiplicação. Coloca na mão dos teus filhos a bênção da administração. Que eles, Senhor Jesus, não sejam saquetés furados, mas que eles sejam, Senhor Jesus, agentes multiplicador, Senhor, das bênçãos do Senhor em suas famílias, ó Pai. E que os celeiros deles transbordem da provisão do Senhor, para que eles possam, Senhor Jesus, abençoar não só a igreja, mas também como outras vidas que estejam precisando. Então, neste momento, Senhor, abençoa as finanças dos teus filhos, para a glorificação do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Se você deseja abençoar a obra do Senhor, vocês sabem que a nossa casa está em obra, vocês sabem que nós estamos arrumando a nossa nova casa. Se você ainda não conhece, você está convidado para estar conosco lá aos domingos, às 9h30 da manhã, na Avenida dos Mananciais 559, esse é o nosso novo endereço. Não se trata, queridos, sobre espaço físico, mas se trata de um tempo profético, aonde aquela casa, aquela família, Nova Jerusalém Taquara, alcançarão vidas naquele local. Vidas serão transformadas, vidas serão libertas, vidas serão alcançadas, famílias serão restauradas, famílias serão trazidas para o altar do Senhor, vidas serão tiradas do inferno para a gloriosa presença do Senhor através da Nova Jerusalém Taquara, através da tua vida. Isso é que nós cremos e é sobre isso que nós pedimos e estamos pedindo a contribuição para que você possa ser um agente de multiplicação do reino de Deus. Os dados bancários, a chave Pix está nesses comentários. Na nossa página do Instagram também tem lá os dados bancários para que você possa contribuir para a obra do Senhor e faça aquilo que o Espírito Santo de Deus te impulsionar a fazer. Não é barganha, mas eu creio que o Senhor Jesus multiplicará a semente que você lançará no reino de Deus, porque Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aquele que semeia, ele multiplica 7 vezes mais, 100 vezes mais na tua vida. Esse é o nosso Deus, é o Deus da multiplicação. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, que o Senhor possa abençoar a tua casa, que a sua noite possa ser uma noite de paz, uma noite restauradora, que você possa ter um acordar, despertar na presença do Senhor, que o seu dia de amanhã seja extraordinário com a presença do Senhor. É garantido isso, querido. Que o Senhor possa te abençoar. Um beijo grande no seu coração. Vou mandar outro pelo pastor, porque ele aprendeu a mandar um beijo, né, queridos? E ele não fica mais sem mandar o beijo para cada um de vocês, porque nós amamos a vida de vocês. Que vocês possam crescer no Senhor através dessa palavra e multiplicar aquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida hoje nessa live. Fica com Deus, um beijo grande e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sublime de Deus Pai e as doces consolações recaiam sobre a sua vida e sua casa, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Jesus te abençoe e até sábado no Evangelismo às 15 horas e no domingo, Santa Ceia do Senhor. Amém?